Opa, meu nome é Maggie e eu acho que todos nós sabemos que alguns cristãos na atualidade mantêm os seus pecados em segredo, com medo da sua família descobrir, do pastor descobrir, dos irmãos da igreja descobrirem, com medo da sua máscara cair, e eles escondem os seus pecados embaixo da cama, escondem um relacionamento, talvez, escondem os seus desejos carnais que são consumados, e esperam que ninguém vá descobrir isso. Mas espere um pouco. Sim, ele sabe. A palavra de Deus vai nos revelar que Deus sabe de tudo. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, vai nos dizer assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Muitas pessoas preferem temer os homens do que a Deus. Escolhem esconder o seu pecado de homens por medo do julgamento, mas esquecem que o pecado não diz nada do seu irmão, mas sim do seu próprio mau caráter e da sua natureza caída. Mas se você está aqui, pode ser um bom sinal. Talvez o Espírito Santo tenha te tocado para sair disso. O grande problema do pecado de estimação é que ele é muito mais que um pecado, ele é uma iniquidade. Aquele pecado que pensamos, só mais essa vez, depois eu me arrependo. Ele não é só um pecado, é o seu passe livre para o fundo do poço. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 27, vai falar assim: porque se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e do fogo vingador prestes a consumir os adversários. Pois bem, eu acho que todos nós sabemos que nós pecamos, e é normal acontecer. Sem querer, né? Mas quando nós chamamos o Senhor para guiar a nossa vida, nós devemos ser livres do pecado, ou seja, nós não somos mais escravos e nós temos que deixar as velhas práticas para trás. Mas vamos continuar sendo tentados, é claro. Mas o problema é quando caímos em tentação. O pecado de estimação é tolerado por muitos cristãos. Alguns até dizem que não conseguem sair dele. Mas esse vídeo com certeza tem o intuito de te ajudar a sair desse pecado em alguns passos. Fique comigo até o final do vídeo e eu espero que ele te ajude. Passo 1. Reconheça diante de Deus. Pois bem, como eu já citei, o pecado de estimação ele é tolerado e às vezes não é visto tão grande como outros pecados. Mas se você quer realmente abandonar um pecado, você não deve se importar se ele é maior para Deus ou se ele é menor. Na verdade, você tem que simplesmente confessá-lo ao Senhor, como vai estar lá escrito em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor vai ficar muito alegre com a sua confissão, pois isso é um sinal que você sente vontade de mudar. E algo muito recorrente que eu já ouvi foi: ah, Meg, mas eu não me sinto arrependido. Então, amigos, você deve pedir ajuda a Ele mesmo, o Espírito Santo, que é Deus, mas na Trindade é o nosso conselheiro. E nas Escrituras Sagradas vai afirmar o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não um remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso mesmo, peça ao Espírito Santo tristeza. Pode até parecer meio estranho o que eu acabei de falar, né? Mas se você sentir só um remorso e não for arrependimento verdadeiro, que isso vai para o segundo passo, aliás, você vai voltar a cometer o que você fazia antes. Então, se você não se sente arrependido, mas sabe que você fez foi errado, peça ao Espírito Santo para que ele te convença verdadeiramente do seu pecado. Passo 2. Extermine a prática. Esse é um dos passos principais de como abandonar o seu pecado de estimação, acabar com a prática. Se afaste do que for preciso. Pode ser amizades, pode ser seu celular, de tudo que te influencia a pecar. Se o seu pecado de estimação for como, por exemplo, a pornografia,
sai de perto do computador, faça algo para te distrair. Comece a ir para academia, converse com seus amigos em Cristo, com seus irmãos em Cristo, faça uma receita ou saia com algum amigo próximo. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13 diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Ou seja, abandone o pecado e você encontrará misericórdia. O passo 3 vai ser mortifique a carne. E o que eu quero dizer quando eu falo mortifique a carne? Pois bem, citando a carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, verso 24, vai falar assim: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. E esse outro versículo em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne representa todo tipo de pensamento pecaminoso dentro de nós, todo tipo de coisa que desagrada a Deus, ou seja, os nossos desejos pecaminosos. Então, para abandonar o pecado de estimação, a gente tem que mortificar a carne. E como é que a gente vai fazer isso, né? Orando, lendo a Bíblia, e algo muito importante que muitos cristãos esquecem, né? É o famoso jejum. Eu vou fazer até uma pergunta aqui: qual foi a última vez que vocês fizeram um jejum? A minha pessoa, eu acho que faz mais de um mês que eu não faço jejum, gente, faz muito tempo. Enfim, e como se faz um jejum, se você está se perguntando, né? Você separa um dia ou metade dele, ou até mais, para você não comer nada. Tem gente que faz de 3 dias, mas eu acho que tem muita gente que não aguenta esse tempo inteiro, né? Mas o jejum é uma privação parcial ou total de alimentos. Por que eu falei parcial? Porque você também pode fazer jejum de doces ou de algum alimento se você tiver muita dificuldade em jejum geral, né? Como, por exemplo, se você tiver algum problema de saúde e não conseguir fazer. Mas o bom mesmo é aquele jejum que você realmente não come nada, pelo menos na minha opinião. Mas é claro, se você conseguir passar esse tempo em jejum, né? Aí se você me pergunta: Meg, eu posso fazer jejum de celular, de rede social, de benção de Jesus? Jejum é de comida, tá? E não é dessas coisas. E sem mimimi nos comentários, viu? Por acaso você come celular? Do jeito que essa geração tá, eu não duvido muito, mas enfim. Mas se você quiser separar também um tempo sem celular para honrar a Deus, não é jejum. Eu acho que é um tipo de consagração, na minha opinião, né? Mas enfim, acho que vai ajudar bastante, mas isso não é um jejum, tá? Mas mortificando a carne, você vai estar querendo se aproximar de Cristo e vai estar se aproximando de quem? Do Espírito Santo. E como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo é aquele que te ajuda a sair dos pecados, e ele é o único que pode te ajudar. Mortifique a carne e dê lugar ao Espírito. Obrigada por assistir até aqui, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Se você não conseguiu entender muito bem com esse vídeo, me desculpe, realmente eu fiz o máximo que eu pude, mas espero que você encontre outros vídeos melhor. E também não fique só assistindo esse meu vídeo. Se você quer sair de verdade de um pecado de estimação, assista o vídeo de outros canais no YouTube que falam sobre isso, mas acima de tudo, não fique à base em ficar assistindo o vídeo no YouTube, tá? Vai lá ler a Bíblia, vai lá fazer o que eu falei, mortifica a sua carne. Ao invés de ficar assistindo porcaria na internet, vai orar e ler a Bíblia e pedir misericórdia para Jesus, para te tirar desse pecado de estimação. Se você não está passando por isso, por algum pecado de estimação, glória a Deus por isso. Mas se você conhece talvez alguém que esteja, manda esse vídeo para eles, isso pode ser que ajude, né? Eu espero que isso tenha edificado você. Obrigada por assistir. Jesus te abençoe. Até mais.